Você já ficou com dor no pescoço ou sentiu que o violino estava escorregando, ele não estava muito firme, né? Na hora que você estava segurando, ou achou que de repente essa sua postura aí tá sempre errada, sempre tá alguma coisa estranha e ainda assim nunca ninguém te explicou realmente como segurar o violino de verdade, né? Então, no final dessa nossa aula de hoje, você vai entender de forma clara e prática como posicionar corretamente o violino com você. Como que isso vai evitar dores, por exemplo, e tensões, né? Na hora de tocar o violino a gente tem que estar relaxado, né? E, melhor de tudo, como ter liberdade para tocar com conforto, mesmo para você que está começando agora. Se por acaso você ainda não me conhece, eu sou Arthur Lauta, eu sou violinista há mais de 26 anos. Já toquei nas principais orquestras profissionais aqui do Brasil, né? Inclusive na OSBA, Orquestra Sinfônica da Bahia, né? Que foi eleita a melhor orquestra do Brasil em 2023. E eu tava lá, né? E hoje eu ensino aqui literalmente milhares de pessoas comuns, igual você aí, né? A tocar violino em casa, com segurança, com prazer e ter realmente uma evolução de verdade. Por que que é tão importante, né, esse tema, né, sobre a postura, a segurança, o relaxamento e tal, né? A maior parte das pessoas, né, começa com o violino ali, focado em tocar as musiquinhas, né, pegar e tal, sair tocando, ou então, não, preciso afinar os dedos, né, e tal, assim, para tocar ali, né, certinho e tal. Mas, antes disso, se você não aprender logo de início a segurar o violino assim, ó, real, da forma certa, tudo que você fizer depois disso daí vai ser mais difícil do que precisa ser. Então esse é o tipo de erro assim que parece pequeno, né? Que muitas vezes a gente passa meio que despercebido e fica com a postura meio estranha, os movimentos meio estranhos, né? Mas é exatamente esse tipo de erro que trava o seu avanço aí. Para você conseguir subir de nível, você precisa organizar isso. Senão você vai ficar com esse desconforto, né? E até de repente dor. Tem gente que não consegue tocar violino por mais de 20 minutos, porque aí sente dor no braço, sente dor no ombro, sente dor na mão, né? E o pior, ninguém te corrige sobre isso. Tem uma aluna minha, a Beth, né? Ela tem acho que 60 anos, né? E ela já tocava violino antes de entrar no curso e tal, mas ela ficou muito tempo fazendo as coisas do jeito errado. Ela travava o ombro ali, né? E era como se meio que tivesse, sei lá, espremendo o violino, né? Apertando ele. Então a gente corrigiu essa posição, né? E hoje, se ela tiver tempo, se ela quiser, ela pode tocar assim por 1 hora seguida, sem sentir dor, né? Tinha um outro aluno meu, às vezes a pessoa fala assim, não, mas isso é só pela idade, né? Não, mas tinha um outro aluno meu que era novinho, acho que tem uns 19 anos, né? Chama Henrique. E ele não sabia apoiar o violino direito, né? Ele começou ali vendo umas coisas soltas assim na internet, né? Viu lá a aula sobre a postura, fez, mas não tava certinho, tá? Assim, ficava sempre meio torto, né? E aí com alguns pequenos ajustes, ele já ganhou mais liberdade, mais segurança, né? A segurança para tocar é muito importante para a gente poder soltar o movimento. Se você não se sente seguro, o tempo todo você fica tenso, né? E isso reflete inclusive no arco também, né? Se você ficar tenso aqui, o braço do arco e tal, o seu som sai tenso, sai tremido, sai um negócio estranho, né? Assim, então, na verdade, muita gente acha que o que tem que segurar o violino, é o ombro, tal, assim, mas assim, só isso já dificulta toda a mobilidade do braço, seja do braço esquerdo, que também se mexe, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas também a tensão que passa para o outro lado. A gente, como ser humano, a gente tem essa ligação muito fácil dos dois lados. Então, se você tensiona, é impossível você tensionar um lado e relaxar o outro, é impossível. Naturalmente, o nosso corpo ele é feito como uma célula única, digamos assim, né? Então, se você tensiona parte do seu corpo, o seu corpo inteiro tende a ficar tensionado. Então, a gente tem que buscar esse relaxamento e uma boa postura vai ajudar nesse relaxamento para controlar as tensões e poder tocar com um som mais bonito, mais fluido, mais livre, mais leve, mais solto, realmente, para poder fazer música de verdade. E muitas vezes, você que está aí em casa, você pode falar assim, mas Arthur, eu tenho que comprar uma queixeira, uma espaleira cara e tudo mais, tal, mudar minhas coisas aqui. Não necessariamente. O importante é o ajuste à sua anatomia.
Cada pessoa tem uma estrutura diferente, um ombro mais alto, mais baixo, mais fino, mais largo, um pescoço maior, menor, né? Então tem formas de adaptar isso até, né? Assim, com modelos diferentes também, né? Não precisa ser uma espalheira cara, mas precisa ser uma espalheira que se encaixe em você, uma queixeira que se encaixe no seu padrão, né? No seu perfil, na sua anatomia, mas também dá para adaptar um pouquinho. De repente, faltou um pouquinho, então dá para colocar um pano, uma borrachinha, tal, e eu vou falar disso também daqui a pouco. Mas Arthur, eu não tenho pescoço, ou sei lá, eu sou muito magro, eu tenho o ombro alto demais, ou sou pescoçudo demais. Cara, assim, nenhuma dessas coisas impede você de tocar, muito menos de ter segurança, liberdade e conforto ao tocar. Então, às vezes a pessoa está acostumada, acha que assim, não, para tocar violino eu sinto dor, e acha que isso é normal, e não é normal, né? A gente tem que achar realmente isso, né? E o segredo tá na adaptação, tem que ser personalizado para o seu tipo de corpo mesmo, não um modelo fixo para todo mundo, entendeu? O que você precisa entender? São 3 pontos fundamentais, assim, né? A primeira coisa é onde o violino vai apoiar no seu corpo. E por mais que isso pareça besta, tem vários alunos que entram no curso e tal, e quando mandam um vídeo para correção, eu olho e tá no lugar errado. Então dá para ajustar isso, né? Então, como a cabeça entra como um apoio leve e não como pressão. A segunda coisa para você entender, né? Como que a cabeça funciona no segurar do violino, né? E como que o ombro, o braço e o pescoço tem que ficar livres, não tensionados, posicionados do jeito certo, né? Então, quando você entender esses 3 itens, né? O posicionar do violino do jeito certo, entender o posicionar da cabeça e entender que toda essa estrutura não é para ficar tensa e tem um jeito certo para colocar, quando você entende tudo isso, a sua técnica está muito mais aberta à evolução. Porque se você não fizer isso do jeito certo, você vai ficar travado. Então, para evoluir mais rápido, você tem que se sentir confortável tocando. Então, hoje vai ser o dia para a gente fazer isso. Bom, para isso, vou pegar o violino aqui, né? E a gente vai entender a primeira coisa, que é o ponto de apoio correto, né? O violino, na verdade, né? A gente tem aqui, sabe esse ossinho que tem aqui, né? Que chama clavícula, né? Esse ossinho aqui é aqui que seu violino tem que estar próximo, né? E ele vai se apoiar entre a clavícula e o maxilar, não no ombro necessariamente, né? Então a gente tem que entender que o violino ele tem que ser encaixado nesse espaço, né? E não é a cabeça que vai segurar com força, tal, assim. A cabeça ela é só um apoio, ela é como assim um lugar de encosto, sabe assim? Mas não é para forçar a cabeça, né? Então, o que a gente pode ver? Na verdade, assim, muitas vezes, se eu tirar até a espalheira aqui, ó, né? Vou mostrar sem espalheira para você ver o que acontece, né? O violino tem essa espessura aqui que não é, para mim, pelo menos, para você pode até ser, mas para mim, pelo menos, não é o tamanho do meu pescoço. O meu pescoço é muito maior do que o tamanho do violino. Então, eu preciso incrementar isso, né? Eu preciso acrescentar um pouco mais, que é onde eu coloco a espalheira. Porque se eu colocar sem espalheira, né? Olha como fica aqui, ó. Deixa eu virar de lado aqui, ó. Se eu colocar o violino aqui, ele tá solto. Para prender ele, eu precisaria ou abaixar a cabeça, pressionando o violino, né? Ou levantar o ombro para pressionar o violino aqui em mim, para poder segurar ele aqui, né? Ó. Então, isso não é legal, né? Eu tenho que forçar dos dois lados, às vezes, né? Para poder segurar desse jeito. Então, por isso, eu preciso encaixar. Você viu que o violino tá até no lugar certo, ó. Tá pegando aqui, ó, na minha clavícula, que tá aqui embaixo, né? No meu maxilar, que é essa lateral, né? Nunca é o queixo, literalmente, né? Apesar de chamar queixeira, não é o queixo, né? Mas eu não posso espremer o violino assim, porque senão eu tô o tempo todo tensionado, né? Então, para isso que existe realmente, né? A nossa espalheira, né? Então, a espalheira, ela vai preencher esse espaço para mim, que aí você tem que ver, inclusive, a altura da sua espalheira, tá vendo aqui, ó, esse parafuso, né, eles são rosqueáveis, você vai ajustar de acordo com a sua altura, né, e aí, olha o que acontece, olha só, agora quando eu coloco o violino aqui, primeiro, a espalheira já encaixa em mim, o violino encaixa em mim, e quando eu solto aqui, ó, não preciso fazer nada, tá vendo, ó, eu tô com a cabeça mole, o ombro não tá tensionado para cima, o violino se encaixa literalmente como se fosse uma alavanca,
sabe assim? Então é como, sabe, assim, se você for pensar a estrutura, né, do nosso queixo aqui e tal, a gente tem assim, o ombro, o queixo faz uma baixadinha. Então, e a queixeira também tem essa entrada, né, pra gente posicionar o maxilar. Então, ela meio que faz uma alavanca e fica no lugar. Eu não preciso pressionar, eu não preciso apertar nada. Ela já está no lugar mesmo relaxado, tá vendo? Ó, eu tô aqui, ó, consigo mexer a cabeça, ó, não tô realmente forçando a cabeça. Tá vendo? O ombro, ó, tá relaxado, não tá para cima. Tá vendo? Então você precisa conseguir sentir isso. E o violino fica seguro, fica apoiado. É impossível conseguir esse apoio sem espaleira. Então, primeira coisa, você vai precisar de uma espaleira sim, né? E assim, mas a minha espaleira não me dá esse conforto, não me dá essa coisa. Aí tem que realmente ver só sobre a espaleira. Então, por exemplo, se você tem um ombro... Essa aqui não é uma aula sobre espaleira, né? Já tem, inclusive, aqui no canal uma aula só falando sobre espaleira. Depois dá uma olhada lá. Mas, se você tem o ombro mais pontudo e é mais magro e tal, tem um pescoço maior, você vai precisar de uma espaleira que tenha mais curva aqui, sabe? Tem uns modelos que são bem mais acentuados essa curva. E aí, por exemplo, deixa eu colocar uma imagem aqui, ó, desse lado aqui, né? Coloca aí uma imagem aí, edição. Uma espaleira bem curvada, assim, no meio. Beleza? Então, aí é para quem tem o ombro mais fino e mais ossudo, digamos assim, né? Mais magrinho e tal. E aí, se você tem um pescoço alto, o que você tem que fazer? Além de ter essa curva maior, você também precisa aumentar mais aqui. Se você gira esses pezinhos, são roscas aqui, tá vendo? Eu posso girar aqui, né? E aí isso muda a altura do pé. Então se você tiver um pescoço muito grande, vai precisar de um espaço maior, né? Nessa altura para preencher e ter essa sensação que eu acabei de te mostrar. De posicionar a cabeça sem forçar, posicionar o ombro sem forçar, e aí você vai ter mais liberdade e mais segurança para tocar, tá bom? Então essa é a primeira coisa, né? Entender sobre isso. Mas Arthur, eu sou mais gordinho e tal. O que você vai precisar então? Uma espaleira mais reta, mais plana, tipo essa daqui, ou até menos. Existem espaleiras que são literalmente retas mesmo, né? E aí, coloca uma foto aí, vê se acha alguma aí que seja retinho aqui embaixo, aqui, ó. Coloca aí na edição. Então, isso é para quem já é mais gordinho, que tem o ombro mais largo, né? Então, não tem que ter curva se você tem o ombro reto, né? Se é pensa na superfície, a superfície que a espaleira vai encostar, é reta ou é curvada? E aí você vai definir o seu modelo de espaleira. Então, às vezes, você não tá assim encaixando direito, porque você tá com o modelo de espaleira errado para você, né? Então, é importante saber qual que é o tipo de curvatura e a altura que você vai ter que colocar. Mas, além disso, tem também a questão de como posicionar a espaleira no violino. Então, tá vendo? Ó, eu posso colocar assim, que tá quase numa linha reta, se for ver os pezinhos, né? O pezinho aqui, outro pezinho aqui. Ela é meio curvada, mas os pezinhos estão tipo retos, né? Mas eu poderia também, eu posso testar isso, ver como que fica e posso mudar, inclusive aqui, ó, na prática mesmo, já mudar um pouquinho para frente. Aqui fica melhor encaixado, aqui um pouquinho mais para trás. E eu já acho o ponto que vai me dar aquela segurança. Então, para mim, na verdade, tá vendo? Tá um pouquinho diferente um lado do outro. Esse lado tá um pouquinho mais para cima, esse lado um pouquinho mais para baixo. Então, eu gosto de usar assim, mas você pode usar do seu jeito. Mas Arthur, o meu jeito que fica confortável, esse lado fica mais para cima, esse lado fica mais para baixo. Beleza, não tem uma regra. O importante é entender que o violino vai ser encaixado entre a clavícula e o seu maxilar sem forçar, né? Ó, posicionado aqui, sem precisar forçar nada, sem tensionar o ombro, sem tensionar a cabeça aqui, né? Então, ó, tá tudo certo. E ele encaixa literalmente nesse espaço e só de colocar, ó, tô aqui parado, tá vendo? Só de colocar e soltar, ele já fica. Eu não preciso forçar, tá vendo? É o mesmo jeito. Tô literalmente do mesmo jeito, ó. Não tô forçando nada, não tô mexendo, entendeu? Então não é força, é encaixar ele no espaço que você tem na sua estrutura, beleza? E aí, com isso, a gente vai entender um pouco melhor como que ele fica encaixado bonitinho, beleza? Agora, uma coisa importante. Na hora de você posicionar o seu violino, né, colocou aqui na clavícula e tal, lembra que o violino vem sempre aqui, ó, tá vendo? Bem mesmo no pescoço, né? O botão, que é essa parte aqui, encosta no pescoço, tá vendo? Não fica longe de você assim, né? Então ele encosta em você, traga ele pra você mesmo aqui, e aí ele vai ficar mais fácil, tá bom? Então sempre assim, né? E não deixa o seu violino, que aquilo que eu falei sobre o posicionamento do violino, ele não pode ficar quando ele é natural, tá vendo? Ele fica levemente inclinado. Por que ele fica levemente inclinado? Porque ele segue o desenho do ombro. Então ele vai ficar levemente inclinado, né? Mas não dá para ficar muito inclinado. Se você colocar o violino mais para cá, ó, ele começa a seguir o desenho mais do meu peito. E aí tá mais inclinado ainda. Então aí tá errado, né?
e já tá meio que no meu queixo, na verdade, né? E na verdade não, eu quero que ele vá pro maxilar. Então leva, tá vendo? É como se fosse um eixo aqui, né? Um eixo de rotação aqui do violino. Quanto mais para lá vai ficar mais aberto, quanto mais para cá vai ficando mais fechado. E tem que achar esse ponto, ó, que o meu queixo vai ficar mais ou menos na direção do estandarte e o maxilar fica aqui na queixeira, tá vendo? Então o violino, pensa assim, o violino ele vai ficar, se fosse olhando de cima, como se fosse 45 graus pro lado. Então metade desse espaço não vai ficar nem para frente assim, ó, e nem aberto demais. É na metade disso. Então aqui assim, ó, mais ou menos na mesma linha da sua perna esquerda, mais ou menos, né? Então só para você ter uma ideia disso. E tem que ficar de lado assim, olhando, ó, tem que estar 90 graus com o chão, ou seja, paralelo ao chão, uma reta. Não pode ficar assim para baixo e nem assim para cima, tá bom? Então sempre retinho aqui, ó. Beleza? Então 45 graus pro lado e retinho. A cabeça, olha só, quando eu posiciono aqui, ó, a minha cabeça ela muda um pouquinho só. Fica um pouquinho inclinada, mas não muito. Tem pessoas que vai tocar e fica assim, né? Não é assim não, né? Isso aqui vai acabar com o seu pescoço depois. Então, só um pouquinho inclinada, encaixando no maxilar, na clavícula e um pouquinho inclinada a cabeça, tá vendo? Eu tô literalmente assim, quase olhando pra frente, mas um pouquinho pro lado, tá vendo? Um pouquinho pro lado e levemente inclinado. Isso é a posição certa da cabeça. Não vai ficar assim, por exemplo, né? Com a cabeça torcida aqui, o pescoço girado, né? Não é assim, é só a lateralzinha do maxilar encaixado na clavícula, levemente inclinada a cabeça, levemente, ó, só isso, tá bom? E um pouquinho fora do centro, assim, não tô olhando literalmente aqui, tô olhando aqui assim, né? Meio que um pouquinho pro lado do violino, eu olho aqui, né? Nesse ângulo aqui, certo? E o violino tá um pouquinho mais no 45. Fechou? Um grande erro, né, que as pessoas pensam sobre espalheira é que a pessoa acha que serve pra ficar bonito, sabe? E não é isso, é pra deixar o violino firme em você sem tensão nenhuma, né? Então tem que testar essa liberdade, inclusive, quando você posicionar, né? Vê se você consegue soltar o braço, girar um pouquinho o pescoço, tá vendo, ó? Mesmo com o violino seguro aqui, ó. E sem tensionar o ombro, tá vendo? Meu ombro tá relaxado, tá para baixo, do mesmo jeito que eu fico quando eu tô falando aqui, ó, posição relaxada. Do mesmo jeito eu posiciono o violino, consigo tirar o braço, girar a cabeça, tá vendo? Então faça esse teste de liberdade, faz em cima da cama, viu? Posiciona o violino aí, né? E não vai no chão assim, aberto assim, não, né? Vai em cima da cama, porque se cair, se acontecer alguma coisa, cai em cima da cama, tá bom? Então muito cuidado com essa rigidez, né, das coisas. Essa espalheira, sei lá, vamos supor que você tem um tamanho menor de pescoço, ou seu ombro não é tão assim e tal, tão curvado, aí a pessoa vai lá e compra uma espalheira muito alta, com aquela curva muito acentuada e tal, e aí não encaixa direito em você e aí cria tensão. Então tem que tomar cuidado mesmo, pensar nesse modelo, e vale a pena você buscar de verdade a sua espalheira, que vai encaixar em você. Ah, eu tenho uma aqui, mas não ficou bom, tal. Compra outra, testa, tal. Faz isso online, né? Se você for, por exemplo, lá na HPG Musical, tem lá várias espalheiras diferentes para você testar. Então, inclusive tem cupom lá, né, para alunos, né? Só colocar lá como tocar violino aqui, para quem é inscrito aqui do canal e tá aprendendo aqui, você pode usar esse cupom e vai ter desconto lá no site da HPG Musical para escolher qualquer espalheira. E aí você fala assim: "Ah, mas Arthur, é online e tal". Cara, é melhor ainda, porque primeiro você vai ter mais possibilidades de escolha. Então você compra uma lá, paga, né, e tal, chega na sua casa. Quando chegou na sua casa, por lei, você tem direito a testar isso por uma semana. Então você pode testar. Se você testou, tá, óbvio assim, guarda a embalagem certinha, né? Não danifique nada e tal. Aí se por acaso, não encaixou na minha estrutura corporal, tal, fala lá com eles e fala: eu queria devolver e trocar por um outro modelo, tal. Você pode fazer isso, entendeu? Então, não é que compra online, você compra e é obrigado a ficar. Não é isso não. Por lei você pode testar e devolver, se tiver tudo dentro dos padrões, tudo certinho, né? Assim, e não funcionou para você. E aí você pode reutilizar o seu próprio dinheiro que você comprou esse modelo para trocar de modelo, comprar um outro modelo. Então vale a pena gastar um tempinho, não é nem gastar dinheiro, porque você já gastou na primeira espalheira lá, tal, e aí você troca, né? Então, é mais gastar o tempo para encontrar o modelo específico que sirva para você. Agora, se você pode ir presencialmente na loja, por exemplo, a HPG é em São Paulo. Se você mora em São Paulo, vai lá na loja e testa vários modelos de espalheira, posições, alturas, curvatura, para ver o que se encaixa bem em você, tá bom? Inclusive,
Pra quem tem o pescoço muito curto, é mais gordinho, tal, assim, ainda assim é importante usar a espalheira, porque a espalheira te dá esse apoio mais uniforme, né, do violino. Então teria que ser uma espalheira bem baixinha. Às vezes só uma espalheira, tem umas espalheiras que são de espumas. E aí você encaixa essa espuma para te dar esse conforto maior e o apoio do violino. Então tem vários tipos de espalheira e com certeza existe uma para sua anatomia. Beleza? Bom, então agora pra gente entender aqui, ó, o que você não deve fazer. Então, quais são assim os erros mais comuns, né? O primeiro erro que eu mais vejo acontecer é segurar o violino com o braço o tempo todo, né? Fica aqui o violino assim, ó, segurando aqui e tocando. Dá pra tocar assim? Dá. Inclusive, quando eu tô tocando, né? Eu tô tocando uma parada e tal, assim, existe realmente uma porcentagem, assim, sei lá, uns 5% do peso tá aqui na minha mão, certo? Mas não é segurando assim o violino, é esse apoio entre esse movimento de pinça do dedão com o indicador. Então esse movimento aqui, ó, que fica aqui, e isso aqui segura o violino, mas assim 5% do violino, não é 100%, né? As pessoas muitas vezes estão apoiando aqui, tocando com a cabeça totalmente livre, o ombro sem nada, mas segurando o violino no braço esquerdo. Isso não pode acontecer, porque senão você fica preso no movimento, né? Fica mais tenso porque você tem que fazer uma força maior e não consegue fazer nada. Você não consegue fazer um vibrato, não consegue mudar de posição, não consegue ter a liberdade da mão esquerda. Então a gente até segura um pouquinho ali do peso do violino na mão, mais 5%. Ele tem que estar estruturado, seguro, com liberdade aqui, ó, nesse esquema aqui, de realmente encaixar. Você vê que quando eu mexo aqui, ó, tô falando, o violino também mexe, ele reflete, ó. Porque eu tô literalmente livre a cabeça. Eu não tô apertando, né? Então, por isso que é importante a gente achar essa posição mais natural, mais segura, mais relaxada. E aí sim, aqui a mão entra mais como um estabilizante. Então, esse 5% que a gente segura na mão é para estabilizar o movimento, não para segurar, né? Outro erro muito comum das pessoas aí é quando você vai tocar o violino e aí dá uma girada no ombro ou sobe o ombro, sabe? Como forma de ajudar a segurar o violino. E aí também não é legal. Muitas vezes, né? Inclusive é importante a gente sempre pensar nisso. A postura sempre de peito aberto aqui, sabe? Encaixou o violino e tal. Sem fazer assim, ó. Sem encaixar o violino assim. Muitas vezes as pessoas tocam assim, né? Essa fechada do ombro aqui, ó. Quando faz assim, né? Rotacionando o ombro um pouco. E aí fica um tempão tocando assim e depois fica com dor no ombro. É óbvio. Porque você não tá relaxado, não tá esse peito aberto. Então sempre que for tocar, peito aberto realmente para tocar, ombro para baixo e aí você encaixa o violino, tá bom? Sempre assim, não vai rotacionar o ombro não fique assim girando e fortalecendo aqui, né, para segurar o violino melhor, não é assim não, tá bom? Então sempre peito aberto, ombro para baixo, sempre pensa nisso. Vou posicionar o violino, peito aberto, ombro para baixo, posiciona o violino e deixa, beleza? E outra coisa, um outro erro que as pessoas também fazem aí é inclinar demais o pescoço para forçar esse apoio, né? Assim, posicionou o violino e faz assim, né? Pra ficar assim, ó, tá relaxado, ó, tá relaxado, consigo mexer, mas olha como esse pescoço tá, né, inclinado, né, e aí isso aí é a chave para você ter um torcicolo depois, né, ou então, um outro erro também que muitas vezes eu vejo é deixar ou o violino caindo ou o violino para cima e compensar com a postura torta, sabe assim, o violino fica para baixo assim, né, e aí tá assim, virado para baixo lá, a voluta apontando lá pro chão, tá vendo? Aí, para compensar isso, a pessoa faz assim, né? Torce as costas para ficar reto. E aí não é legal, né? E mesma coisa quando o violino tá para cima demais, aí a pessoa vai lá e inclina assim para frente para ficar reto. Não é isso, tá bom? O posicionamento do violino, vou até tirar o zoom aqui, ó. O posicionamento, ele tem que ficar retinho com você com o corpo reto. Não é porque, ele tá assim, então eu vou inclinar assim, ó, e aí fica reto. Ou então ele tá para baixo, eu vou tocar assim, ó. Vou tocar torto aqui que vai ficar reto. Não é isso não, tá bom? Então não compense a tortura ali do violino, né, com as suas costas. A costa ali, todo o seu corpo tem que estar na postura padrão. A postura igual você fica no dia a dia, assim, ó. Se você tá tocando em pé, fica em pé parado. Essa é a postura que você tem que estar quando você tá tocando. Desse jeito, relaxado, ombro para baixo, peito aberto, as pernas retinhas ali, as costas retas, mesma coisa quando tá sentado. Não é para ficar assim, ou assim, né? Ou estufar demais, não é estufar o peito, né? É abrir o peito, mas não é ficar assim, né?
Que aí também você vai ter problema nas costas, né? Então não é isso, é só a sua postura padrão, sabe assim? Sabe, pensa que você tá num restaurante chique, aí você senta. Ninguém vai num restaurante chique e fica assim, né? Ninguém fica assim. Quer dizer, acho que não. Então você vai num restaurante bonito ali e tal, que tem 50 talheres na sua frente, 3 copos que você não sabe nem pra que serve. Então, você, no mínimo, você vai sentar bonitinho, né? Sentar retinho, assim e tal. Essa é a postura, tá bom? Ficar retinho, beleza? Agora, uma dica bônus. Sempre grave vídeos seus, tocando mesmo, assim, ó, de lado, sabe? Pra observar a postura, ver a movimentação e tal, ver de verdade o que você tá fazendo, a postura real, não a sensação. Às vezes a gente tá tocando e a sensação lá dentro da gente parece, nossa, eu tô tocando tudo certinho, tá tudo bonito, meu arco tá reto, minha postura tá reta, tá tudo certo. Aí quando você assiste o vídeo, que aí você não tá prestando atenção em mais outra coisa, só tá vendo o visual ali do vídeo, aí você fala, meu Deus, o arco tá torto, minhas costas estão tortas, o violino tá apontando para baixo, tô forçando a cabeça, sabe? Você vai ver outras coisas. Então comece a se gravar e veja realmente com frequência isso, porque aí você vai se adaptando, porque na hora que a gente está tocando é muita coisa pra gente realmente estar atento ali o tempo todo e não dá para se atentar com tudo, tá bom? Então se grave, se ouça, se veja, porque isso ajuda demais na sua evolução também. Acho que eu nem preciso falar isso, tá? Mas é óbvio que se você continuar segurando o violino da forma errada, isso pode gerar uma série de coisas ruins para você, né? Pode dar dor na cervical aqui, né, nessa região do pescoço e tal, pode ter uma bursite, tendinite, pode ter uma tensão no braço esquerdo ali e ficar dolorido depois, né? Vai ter um som ruim, inclusive, né? A gente fala tanto de postura no violino, não é porque tem que ficar bonito, é porque tocar com a postura certa vai te possibilitar tocar melhor, né? Você vai ter mais controle daquilo que você está fazendo. Então, se você tiver a postura ruim, o seu som também é ruim por causa da tensão no corpo, sabe? Que acaba passando pro arco, aí sai aquele som tremido, sai um som duro, sabe, estranho, e obviamente com tudo isso vai te dar desânimo, né, por achar que o violino, sei lá, é desconfortável sempre, ou é difícil demais. Então assim, no começo é normal sentir um pequeno incômodo e tal, por ser uma postura não natural, né, assim, no começo é estranho mesmo você ficar, mesmo se você estiver na postura tudo certo, mas posicionou tal, estudou ali 30 minutos, você pode ficar um pouco cansado por isso, porque é uma postura nova, né? Isso é normal. Mas assim, coisa de 2, 3 semanas, passou. Você já não vai sentir mais isso. Se você continuar sentindo, é alguma coisa postural que está errada, né? Então aí sim, tem que dar uma olhada. E, obviamente, tocar violino é muscular, né? A gente está o tempo todo se movimentando, né? Os braços, os ombros, principalmente o tronco, né? A parte superior do corpo. As pernas não fazem muita coisa, não. Então, por ser uma coisa muscular, você precisa fazer algum tipo de atividade também, né? Para colocar isso em circulação, sabe? Faz uma academia leve, não precisa ser nada marombeiro, sabe? Faz uma academia leve, ou sei lá, um pilates, um yoga, um alongamento, um funcional, exercícios em casa pode ser também, sabe? Mas faça alguma coisa para movimentar essa musculatura, né, que a gente usa. O violino não é um instrumento parado, né? Sei lá, quando você vai tocar uma flauta doce, a pessoa fica aqui, né, ó. Aquele meme do Titanic, né? Coloca o sonzinho aí no meio quando estiver tocando. Então, esse som, né, da flauta doce, a postura da flauta doce é parada aqui, né? No violino não, cara. O violino, cada nota tem movimento, porque você tá literalmente produzindo esse som, essa vibração, né? Então, fortaleça essa parte muscular que é importante, tá bom? Bom, seguindo todas essas dicas que eu dei hoje, com certeza você vai conseguir tocar por mais tempo sem sentir dor, vai evoluir mais, com mais prazer, vai sentir mais liberdade quando estiver tocando, sem tensões, né? E vai ter orgulho, né? Ao ver como essa sua postura melhorou com técnica, sabe? Tocar na postura certa não é só para ficar bonito, vai te dar um som melhor, tá bom? E se você quer ter mais segurança, mais leveza, mais liberdade para tocar direito, né? Assim, além de aprender tudo certinho, com clareza, passo a passo,
passo, absolutamente tudo que você tem que fazer. Eu tenho o curso completo Como Tocar Violino, que tem hoje mais de 1000 alunos lá ativos, estudando, aprendendo, de todas as idades possíveis. Tem aluno que começou a tocar aos 70 anos e está tocando na igreja, feliz e tudo mais. Tem alunos que, eu queria tocar as músicas que eu mais gosto, de rock, de sertanejo e tal, e estão tocando. Então assim, o seu objetivo é tocar bem, tocar as coisas que você quer tocar, então esse é o lugar que você tem que estar. Então não tem uma turma aberta nesse exato momento, mas você pode ir lá no site comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro, entra para a lista de espera. Assim que tiver novas vagas, eu te aviso, você vai aprender comigo num curso completão, com tudo que você precisa, desde o zero até o nível avançado. Não só de postura, mas de absolutamente tudo que você precisa fazer para dominar o violino de verdade. Tocar, tem um monte de gente que toca, agora dominar é outra coisa. Então se é isso que você quer, entra lá na lista de espera, tá bom? Assim que abrir novas vagas para alunos lá tal, você vai ser avisado e vai ter a chance de fazer parte do programa que já transformou a trajetória de milhares de alunos. E hoje são, acho que mais de 24 países, inclusive, viu? Que a gente já está presente aí. São brasileiros, né? Que moram fora do Brasil e tudo mais. E alunos portugueses, tem aluna angolana, tem um que é de Cabo Verde. Então, assim, falando português, você pode aprender comigo. Se você fala português, tá convidado, tá bom? Então, assim, se você quer realmente aprender do jeito certo, falando comigo, podendo mandar os seus vídeos para mim, para eu assistir, te corrigir, te ajudar, tirar suas dúvidas diretamente comigo. Não é equipe não, é comigo mesmo. Resolver os seus problemas, vai lá no site comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá, é rapidinho, e aí a gente muda a sua história com o violino, beleza? Então a gente se vê em breve, até a próxima aula, tchau, tchau, bons estudos e fique melhor nesse negócio da postura aí, cara. Quanto melhor você tocar, você vai se posicionar melhor e vai ter um som mais bonito e vai poder evoluir muito mais. Então pense mais na sua postura. Te vejo aí em breve.